Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia e hoje nós iremos fazer uma coisa que vocês gostam muito de ver por aqui, que é criando comigo, criando uma identidade visual de uma marca do zero, desde o comecinho até as aplicações finais. Porém, antes de explicar um pouquinho melhor do projeto para vocês, vamos rodar essa vinheta e aí vamos começar. Bem, então vamos começar o nosso projeto. Antes de tudo, antes de qualquer projeto, vocês sabem que a gente precisa de um briefing, né? E dessa vez, não fomos nós que criamos o briefing, a gente também não pediu para vocês, mas a gente vai usar um site que oferece alguns briefings para designers, para criar projetos, para o seu portfólio, enfim, que é super legal e a gente resolveu testar com esse projeto. Então, para começar, aqui é o site Tifólio, que é o site que eu tô falando para vocês. Aqui eles têm, para acessar o banco de briefing deles, aqui eles falam um pouquinho mais sobre o site, a questão da identidade visual. Mas a gente entrou aqui, no banco de briefings. Você coloca o seu e-mail e aqui já aparece vários clientes para você escolher, para você criar uma identidade visual. Então tem aqui, todos, embalagem, identidade visual, ilustração, você pode ir filtrando o que precisar. O nosso a gente deixou como todos e a gente escolheu o briefing do Otaviano Augusto. Então, vou ler aqui rapidinho com vocês para a gente entender um pouquinho mais quais são as motivações desse projeto. Então, vamos lá. O nome da empresa dele é Hell Good e o produto a ser desenvolvido é uma marca dinamarquesa de sucos, frutas 100% naturais, colhidas diretamente da fazenda do Otaviano. O objetivo é desenvolver uma marca minimalista e garrafas de vidro onde vai ser comercializado o produto em comércios regionais e no e-commerce da família. Como descreve o produto? Então, Real Good é um produto que visa ser transparente nas suas qualidades e realçar a importância das frutas e seus benefícios. O objetivo é ser um produto altamente qualificado e premium, ticket médio de cada garrafa varia em torno de 7 a 9 euros. Os sabores são laranja, uva, manga, melancia, morango e kiwi. Isso é super legal porque vai direcionar o nosso projeto lá no final, quando a gente for criar realmente as aplicações. Então, o que é interessante aqui, né? Público-alvo são crianças, homens e mulheres, classe A e B, então a gente já vê que é uma classe um pouco mais alta, e tanto que foi por isso que ele coloca aqui, né, que é um produto altamente qualificado e premium. Não possui preferência de cores, então a gente pode realmente trabalhar nisso, pensar um pouquinho melhor, pensando no objetivo do projeto. A marca será usada em embalagens, e-commerce, redes sociais e sacolas, então esses são os produtos que a gente vai produzir lá no final. E a mensagem que o produto quer passar é natural, saudável, minimalista, clean e moderna. Isso aqui é super interessante porque é isso que vai direcionar o nosso projeto. Natural e saudável, a gente só tem que realmente realçar as propriedades do produto que está sendo oferecido, né? Então, porque aqui ele já disse que é um suco que é colhido na fazenda, então é algo já mais orgânico. O nosso objetivo principal visual é entrar aqui. E não possui nenhuma informação adicional ou requerimento específico. Aqui eles colocam o prazo de 17 dias. Mas a gente, queridos, como estamos aqui no Arquétipo, a gente vai trabalhar com esse prazo em 5 horas. A gente vai criar esse projeto. Eu já deixei pronto aqui o moodboard, já fiz alguns sketches também que eu vou mostrar pra vocês aqui agora pra agilizar, né? A gente já viu essa parte do processo várias vezes, então agora a gente vai realmente partir pra criação direta. Bem, então aqui já tá o briefingzinho do Otaviano Augusto do lado, mas a gente colocou o nosso moodboard aqui também da Hellgood, que a gente já criou, a gente criou no próprio Pinterest pra ver como é fácil criar um moodboard. Então, quais foram as principais inspirações? Eu peguei inspirações visuais, aqui diz que é na Dinamarca, então eu vou acreditar, de uma feira realmente, os produtos ali. Aqui também peguei alguns produtos algumas fotos, né, de frutas, enfim, que são mais naturais, assim, pra mostrar a vibe realmente de colher na fazenda e tá levando já pra casa, pros restaurantes, tá fazendo suco, tá produzindo. Aqui eu peguei algumas inspirações de embalagem. Então essa aqui é uma embalagem de leite, mas eu acho que ela transmite bem essa questão do minimalismo, do premium, do clean, do moderno. Da mesma forma, eu peguei mais algumas embalagens aqui embaixo que são referências. Essa aqui é referência de uma marca de bebida, mas eu achei que a logo ficou bem interessante, ó. Você pode ver ali o Melbourne, que é bem minimalista, bem trabalhado. Aqui também tem algumas embalagens. Essa aqui é um pouquinho mais além do minimalista, né? Mas eu gostei da forma como eles colocaram na garrafa de vidro. Aqui são inspirações de garrafa também. Eu acho que esse desenho, no nosso caso, não vai existir, mas a questão da tipografia eu achei bem interessante. Eu gostei da forma como essa embalagem, ela tem a rolha ali, ela tem o adesivo fechando, então isso já traz uma sensação um pouco mais de elaborado, de premium, né? Esse projeto aqui é super legal, eu vou abrir para ver com vocês,
porque ele tem realmente esse caráter bem parecido, que é a questão de trazer da fazenda, de trabalhar. Então eles têm a casinha ali do greenhouse, que é uma coisa de fazenda. A embalagem, eu acho que eles puxam um pouco mais pro lado mais orgânico do que tanto pro premium, pro clean, pro minimalista. Então talvez essa parte não puxaria tanto dessa inspiração, mas eu achei a logo muito interessante em traçado, uma coisa bem trabalhada, bem legal. Aqui para essa sacola, peguei a inspiração realmente do logotipo também, né? Então também é algo mais traçado, eles trabalham bastante com as formas geométricas, que é bem moderno, trabalha bastante com a questão do grid mesmo, né? Que dá pra ver que é moderno também, ali o adesivo que prende em cima. Então isso é muito interessante, é uma coisa que a gente consegue trabalhar bem com o traçado, trabalhar essa questão do clean. E aqui uma inspirações mais de construção realmente do logo, de selos, das cores. Enfim, são algumas inspirações que a gente vai estar sempre retornando aqui para criar a nossa marca da Hellgood. Então, partindo para a parte dos sketches que eu também já fiz, depois de criar esse mood board, eu já fui agilizando um pouquinho os sketches, porque eu acho que eu trabalho melhor soltando a criatividade quando eu consigo fazer isso de uma forma mais livre. Então, coloquei uma música, fiquei ali criando, fui desenhando algumas ideias, trabalhando realmente bem nessa forma do U, que eu achei que é bem interessante, porque quando você fala Hellgood, eu acho que o U dá uma sonoridade bem legal ali, dá pra trabalhar também com a questão que parece um sorriso, se você coloca os tracinhos do lado pode parecer um H, então acho que tem bastante coisa pra gente trabalhar aqui. Fiz alguns símbolos inspirados realmente na questão das raízes, na questão da planta, das folhas, pra mostrar que é realmente algo natural, algo que vem da fazenda, mas eu também não queria que ficasse com uma cara muito de que fosse pra área alimentícia, sabe? A gente tem que lembrar que é a área do suco, então ele tem um segmento bem específico ali. E fui trabalhando em algumas opções realmente mais traçadas, fui testando com a tipografia para ver como ficava, com a escrita, com o nome, mas agora nós iremos partir para a parte criativa realmente, né, passar para o computador para começar a criar de fato, e eu vou iniciar pela parte da tipografia, do nome, porque eu acho que talvez essa logo, sendo um logotipo, né, tendo apenas o nome ali, a escrita, pode funcionar melhor do que com um símbolo. O símbolo eu acredito que tem que ser algo adicional, algo pequeno, algo que não vai gerar um grande destaque ali, pra gente deixar realmente quanto mais minimalista, menos é mais, né? Então a gente conseguir trabalhar bem esse conceito. E sem mais enrolação, sem mais conversa, agora a gente vai criar junto. Já mostrei o que eu fiz pra vocês, mas agora é a hora da gente botar a mão na massa juntinhos nesse projeto. Vamos lá? Bem, então já estamos aqui com o Illustrator aberto para começar a nossa criação. Como eu comentei com vocês, eu gostaria que a gente começasse pela parte do logotipo, né? Buscando tipografia, enfim, pra gente começar a ver essa identidade como uma tipografia mesmo, como um logotipo. Ver como ele se desenvolve sozinho. E se eu achar necessário, a gente pode adicionar um símbolo depois. Agora são 11h30, então como eu falei, a gente pretende criar essa logo umas 4 ou 5 horas. Vamos ver como vai ser o andamento, mas vamos começar. Então, vou colocar aqui o nome, Hellgood. Vou repetir umas 3 vezes pra gente ver e testar com tipografias diferentes pra ver como elas funcionam. Então, a minha ideia é pegar uma tipografia um pouco mais clean, um pouco mais minimalista, não trabalhada, sem serifa, pra que ela consiga funcionar bem realmente assim e seja algo bem clean, bem limpo. Então, vou testar aqui uma tipografia um pouco mais geométrica. Objectivity é uma fonte bem legal. Eu queria testar uma fonte um pouco mais achatadinha, assim, talvez, como a Engravers, mas vamos testar mais alguma. Eu queria pesquisar algumas fontes também, eu tô vendo as que eu tenho aqui, mas eu acho que a gente poderia encontrar uma fonte bem legal. Gosto muito da Railway, mas não sei se ela vai funcionar aqui. Bem, partiu pesquisar então algumas coisas no Google, no Behance, pra gente ver qual tipo de fonte que a gente encontra por lá. Estou aqui no Behance e vou pesquisar free fonts porque a gente, né, não é bobo nem nada. Sempre importante se atentar para a licença das fontes. A gente sempre gosta de lembrar muito isso aqui para realmente fazer as coisas certinho, né? Como um projeto fictício, não tem apelo comercial, não vai ser realmente com esse motivo. Eu acredito que a gente pode usar um pouco mais de tranquilidade, mas sempre que você for aplicar em algum projeto que precise de licença comercial, se atente às licenças que a fonte te oferece, tá? Então vamos dar uma pesquisada aqui no Behance. Beleza, então acho que eu dei uma passada por aqui, acho que eu já encontrei 3 tipos de fontes que eu gostaria de dar uma olhadinha um pouco melhor. A primeira é essa Octa,
tem 2 pesos diferentes. A gente vê que ela é uma fonte geométrica sem serifa, com uma grande gama de caracteres pra gente selecionar, né? Eu achei ela bem interessante, realmente ela é uma fonte muito bonita, tanto preenchida quanto em traçado, então isso é muito legal. Achei que ela está sendo bem construída, que não tem as pontas tão pontudas, o que é ótimo para aplicações menores, então embalagens que seria interessante. Essas pontas quadradas nos ajudam muito com a questão dos ruídos. Tem suporte para latim, hebreu, grego. A gente não precisa desse, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que tá bem legal essa fonte. Eu gostei bastante dela. Eu acho que ela pode ser bem interessante para o nosso projeto. Tanto as versões em light quanto as versões em bold. Então vamos dar uma olhadinha pra gente ver como que a gente consegue a licença dela. Mas enquanto isso, vamos olhar as outras fontes também. Então a gente tem a Milk. É uma marca de sucos, né, gente? Mas a gente vai se inspirar pra leite também. Então essa também é uma fonte bem legal. Ela já é uma fonte que dá pra ser um pouco mais trabalhada. Ó. Você consegue ver que o S é um pouco mais condensado. O H já fica um pouco mais gordinho, mais espaçado, né? Então é uma fonte que ela já tem um que é diferente, ó. O B tem a parte de baixo um pouco mais retraída, e assim como o 8, o 6, então ele tem uma altura maior, né? Na questão do X. E é uma fonte interessante, ela traz uma modernidade a mais, então acho que vale a pena a gente testar. A única coisa que me preocupa realmente é esse espaço do 6 e do 8, que em aplicações menores ele vai sumir, não adianta, ele não vai ficar com esse furinho aqui. Então, precisaria dar uma olhada um pouco melhor nessa questão. E a Antártica é bem legal, essas apresentações que já mostram a variação da fonte, né? Então, também é uma fonte... não é tão geométrica, ela é mais transicional, assim, mas ela é bem interessante porque ela não tem... É muito como dar ruído, é uma fonte que dá pra trabalhar bem com ela. A questão dela ser extra bold, provavelmente essa aqui, ou até a black... Ela fica com um espaço um pouco menor no ar, mas não é algo que possa nos prejudicar tanto. Eu acredito que é uma fonte bem construída. Vai na linha um pouco ali da helvética, né? Então também traz um pouco desse caráter que a gente fala, né? De ser mais universal, de ser mais neutro. Aquele discurso que a gente sabe que não funciona muito bem, mas que é interessante da gente utilizar. Então acho que essa também vou levar pra frente. E aí eu vou procurar outra no Google Fonts, pra gente ver se a gente encontrar algo interessante por aqui. As outras duas do Behance eu acho que eu vou levar a primeira e a terceira. E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no Google pra ver se a gente encontra alguma coisa que também tem essa pegada um pouco mais neutra, digamos assim. Tá certo, então dei uma passadinha aqui, dei uma olhada nas coisas e eu separei 5 fontes que eu acho que podem funcionar. Eu comecei pesquisando com a letra minúscula, mas eu acho que o nome Real Good nesse caso vai ficar melhor em maiúsculo, vai dar pra gente trabalhar melhor com várias disposições do nome, então acabei selecionando 5 fontes. A primeira delas é essa Rubik. Ela tem alguns estilos, então vai desde o light até o black, o que é bem interessante, porque eu acredito que para essa marca, né, essa identidade visual da Real Good, a gente vai focar em uma fonte só, mas tem que ser uma família que seja bem trabalhada, para que a gente consiga realmente trabalhar vários tipos de expressão com ela, né? Então, desde o logotipo até as aplicações, até textos maiores. Então, eu gostaria que fosse uma família que tivesse uma gama bem grande de tipografia mesmo. A segunda opção é a Work Sans. Ela tem desde o Thin até o Black, então é uma família ainda mais trabalhada. Eu gostei bastante disso por conta da questão como fica o G aqui, ele faz como se fosse uma flechinha. E eu gostei bastante desse trabalhar. Se for ver comparado a Rubik, ela é um pouco mais arredondada. Então ela é interessante, mas entre ela e a Work Sans, eu acho que eu prefiro a Work Sans para esse trabalho. Essa aqui no Nito, ela vai desde o Extra Light até o Black também. Ela não é tão black, né, tão bold, tão preenchida quanto a Work Sans. Então parece que a variação dela é um pouco menor, né? Porém, me parece um pouco mais regular, assim, sabe? A proporção vai aumentando de uma maneira mais regular. Essa aqui, Arimo, vai desde a regular até a bold. Isso eu já não gostei tanto. Eu gostaria que fosse uma família que tivesse um pouco maior. Então acho que eu vou
testar algumas opções. Dá pra ver aqui que ela tem a opção de fazer, ela é uma fonte variável, né? Mas realmente o máximo que ela chega é até aqui. Então eu acho que essa não vai ser uma opção muito boa pra gente, eu vou deixar ela de lado. E a última opção aqui do Google é a Josephine Sans. Ela também tem uma gama bem grande, mas de novo o bold dela é o máximo. É bem bonita essa fonte, ela é bem trabalhada. Ela é bem feita, né? Parece que os espaçamentos funcionam bem. Aqui entre o L e o G me incomodou um pouquinho, eu confesso. Mas eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de peso realmente quando fosse a Black ou a Bold, enfim. Então, vou descartar ela. Voltando para o Illustrator, as fontes escolhidas então foram a Nonito, se eu não me engano, a Work Sans e aquela primeira que a gente tinha olhado no Behance, a Octa. Então, eu vou testar com essas três aqui pra gente ver como fica, pra ver se funciona e a relação das famílias, né? Então, já dá pra ver que a Octa, na opção Free dela, ela só libera a versão Black Italic e a versão Light. Então, não vai funcionar pra gente, porque eu preciso realmente de uma família bem grande. Apesar dela ser bem bonita, ó, dá pra ver na versão Extra Light dela que ela super daria certo. Mas a gente tá fazendo um projeto aqui fictício, então não iremos comprar a fonte. Vamos ir com o que a gente tem, né? Coloquei aqui lado a lado, também excluí a Engravers, que era aquela versão que tinha as letras em versalete, que é como se fosse um maiúsculo, mas o tamanho da letra minúscula. E não tinha também a opção de família grande. Então, como eu comentei, eu quero que essa seja uma das definições, né, pra gente escolher nossa fonte, pra que a gente consiga trabalhar de uma maneira bem legal. E comparando essas 4 fontes, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que essa Work Sans, o G dela é diferente das demais. Isso me incomoda um pouquinho. Para trabalhar essa questão do clean, do minimalismo, ela gera um pouco mais de ruído, se sobressai um pouco mais. Então, não sei. Da mesma forma, eu acho que a Railway, por conta dessas terminações dela aqui no D, no U, talvez ela possa ficar um pouco mais orgânica, assim, sabe? Um pouco mais tranquila. E eu queria postar um pouco mais a questão da modernidade. Então, eu tenho entre essas duas primeiras aqui, que é a Work Sans e a Objectivity. Mas eu acho que eu irei com a Work Sans, porque eu senti na Objectivity que ela tem um pouco mais de... Ela é um pouco mais arredondada, assim, o G é um pouco mais arredondado, ela tem um trabalhar um pouco mais orgânico também. Então eu acho que eu trabalhando com a versão da Nonito, perdão, eu acho que talvez ela fique mais interessante, assim, nessa questão da modernidade, do clean, do público-alvo, enfim. A minha única dúvida é que lá no briefing também dizia que o público-alvo é crianças. Então, talvez algo um pouco mais trabalhado, assim, se eles forem expandir pra trabalhar com sucos infantis ou coisas do gênero no futuro, né? A gente já vai pensando no futuro da empresa. Talvez possa funcionar melhor. Acho que eu tô mudando de opinião. Acho que talvez a Objectivity possa funcionar um pouco melhor. Realmente, pra gente conseguir trabalhar um pouco mais ela pode atingir esse público infantil. Talvez eu esteja pensando muito na questão da modernidade do clean para trazer pra fonte, mas a gente tem que lembrar que todos os aspectos de uma marca não se prendem a apenas uma coisa, como as cores, as fontes, o símbolo, enfim. Então, eu acho que essa questão de querer aproximar um pouco mais com algo mais orgânico, mais da fazenda, possa ajudar também. Então, eu vou ficar com a Objectivity. Mudei de ideia aqui na última hora. Ela vai ser a nossa escolhida. Agora a gente vai trabalhar um pouco ela para ver como ela funciona em diversos aspectos, em diversos trabalhos, em diversas aplicações, a forma como a gente pode trabalhar com ela, fazer alguma brincadeira, talvez. Então agora a gente vai mexer na fonte para que ela seja realmente digna de ser um logotipo, né? Acho que é legal a gente tentar deixar cada vez mais, quando a gente vai fazer um logotipo, singular dos demais. Então eu vou trabalhar um pouco nela para ver qual que vai ser a melhor opção. Criar um grid aqui, porque eu acho que é interessante essa versão da logo, em que ela fica dividida em 2 andares, digamos assim, né, em 2 seções. Mas a diferença entre o L e o D, a espessura, né, a largura das letras aqui tá me incomodando um pouco. Então, vou tentar trabalhar um pouco nisso. Talvez esse seja o quê da nossa identidade, pra gente realmente conseguir gerar uma diferenciação aqui. Beleza,
trabalhamos aqui com a questão das letras, da tipografia. Eu acho que ficou bem legal, ficou mais interessante, assim, deixando elas do mesmo tamanho, para que a gente consiga trabalhar realmente um pouco melhor nos outros tipos do símbolo da assinatura. Uma coisa que tá me incomodando vendo um pouquinho assim é o G. Eu dei uma trabalhada nele aqui para que ele ficasse retinho, né? Se você for ver na letra original, ele tem... Eita, aqui. Ele tem essa angulação aqui na ponta. É interessante porque gera esse espaço um pouco maior aqui, né? Se a gente for ver aqui comparado, o espaço ficou um pouco menor. Então, uma coisa que eu vou fazer é juntar ele um pouquinho aqui, fechar como se fosse um círculo mesmo e aumentar um pouco essa diferença para ver se fica um pouco melhor. Pronto, acho que agora ficou mais interessante. A gente pode trabalhar nas outras versões também. Então, eu vou trabalhar na versão horizontal, né? Agora, colocar ele escrito realmente lado a lado. Eu gosto desse espaçamento, eu acho que fica uma coisa mais interessante, não sei, mais moderninha. A gente poderia trabalhar ainda um pouquinho mais aqui nessa terminação do G e do L, mas eu acho que eu gosto do jeito que tá. Tá algo um pouco mais trabalhadinho mesmo, a gente já mexeu um pouco na tipografia. Eu acho que agora a gente já tá fechando quase em 1 hora mexendo nisso, meio-dia e 20, mais ou menos. Então, eu acho que tá na hora da gente começar a trabalhar com as cores para que essa assinatura vá em frente, esse logotipo, essa logo possa andar. Então, eu sou um tipo de pessoa que não gosta de deixar as coisas de lado, assim. Às vezes eu tenho que voltar, então eu deixo todas as versões que não são curva aqui do ladinho. E vou pegar e vou deixar aqui só aquilo que a gente já criou, que a gente sabe que vai pra frente, que a gente vai mexer um pouco melhor nisso. Antes de ver a questão das cores, eu vou tentar vetorizar um dos símbolos aqui para ver se funciona com a tipografia, ou se eu vou preferir manter só como um logotipo mesmo e não uma assinatura, que é logotipo mais símbolo. Então eu vou vetorizar aqui alguma opção, vou tentar fazer aqui, reproduzir no computador alguma opção que eu tinha pensado. Se não der certo, a gente mantém só com o logotipo e parte para as cores, para a gente ver como que a gente vai prosseguir depois com as aplicações da embalagem, e-commerce, sacola e redes sociais. Então, acho que chegamos no símbolo. A ideia, né, eu peguei dos meus sketches ali, era tentar fazer alguma cestinha, alguma coisa mais voltada pro H, mas não funcionou e como vocês foram vindo, eu fui transformando, fui realmente testando, né, formas de brincar com a logo, mas sem perder a essência principal, que era aquilo que eu queria trazer, principalmente também a ideia da casinha, né, então aqui eu acho que a gente consegue ver o formato de um telhadinho mesmo, que geralmente a gente associa a representações de casa, e enfim. Essa parte de baixo, que inicialmente era para ser como se fosse uma cestinha de colheita de frutas, etc., acabou meio que se transformando no botão de uma flor mesmo, que também faz essa relação com a ideia realmente do fruto, né? Então, das frutas, vem das flores, etc. A questão também do todo parece um pouquinho um desenho mais genérico de uma fazendinha, assim, é um pouco abstrato. Obviamente, a gente tem que abrir o olhar ali um pouquinho para conseguir enxergar. E também o formato de uma gotinha pode ser visto, né, num todo assim, simbolizando algo líquido, o suco, realmente esse suco da fruta, que é interessante. Acho que ficou bem legal, traçado assim mesmo a ideia, para ficar mais minimalista, mais clean, mais limpo.
E também essa ideia de serem poucas linhas para conseguir transmitir essa sensação. Eu tinha ficado em dúvida se eu mantinha o símbolo ou se eu ia deixar apenas o logotipo, como eu tinha conversado com vocês, né? Mas eu mandei essa imagem pra Sarah, conversei com ela e ela achou bem legal, achou que a ideia do símbolo é bem interessante de manter também, porque em algumas aplicações a gente pode usar apenas ele e isso pode ficar bem interessante. Então, ficaremos com o símbolo e esse é o nosso resultado parcial da nossa assinatura da Hell Good. Tem que fazer alguns ajustes ainda, por exemplo, manter o traçado aqui. Eu acho que quando forem aplicações menorzinhas eu vou dar uma aumentada nele. Mas essa é a ideia inicial. Agora são 1h15, eu dei uma pausinha ali de 15 minutos. Então eu vou usar mais ou menos mais uns 15 minutos, 20 minutos pra gente encontrar as cores dessa marca. Eu não vou me prolongar muito nisso, ficar num estudo muito profundo, pra gente acabar não demorando muito, porque eu quero realmente passar um tempo bem legal nas aplicações, pra gente fazer algo bem interessante. Então, vamos pra essa busca das cores rapidinho, pra gente tentar chegar numa solução, numa paleta de cores final, e passar logo pra essa parte das criações extras, dos grafismos, elementos, etc. Peguei 2 sites aqui pra gente pesquisar. O primeiro é o Pinterest com o meu mood board, então eu já peguei algumas imagens de referência e coloquei aqui pra gente conseguir pegar com conta-gotas e testar algumas cores dessas referências mesmo. E a segunda coisa eu vou vir aqui pro Adobe Color. Então eles são uma novidade, mas eu vou procurar aqui no Explorar, nas tendências também, e vou procurar um pouco baseado nas cores que eles forem sugerindo aqui, pra ver se eu encontro alguma coisa interessante, pra ver se eu realmente consigo pegar alguma inspiração que vem aqui do Adobe Colors também. Então eles têm várias paletas prontas, aqui tem várias paletas com as cores do ano da Pantone, mas eu vou dar uma pesquisada aqui, vocês vão acompanhar comigo essa pesquisa pra gente ver se a gente acha alguma coisa interessante. Cores aqui, eu cheguei em algumas coisas que eu acho bem interessantes e que eu gostaria de explorar mais. Então, o azul escuro e o verde escuro são cores que eu acho muito importantes, principalmente o verde escuro, pra trazer essa relação com o verde do natural, né? Mas eu queria que eles ficassem todos um pouco mais puxados pro cinza, sabe? Meio apagados, não puxando pra questão do neon, nem muito vibrante, porque eu acho que essa não é a pegada da marca. Só que tem muitas cores nessa paleta de cores ainda. Então, como é uma marca um pouco mais minimalista, eu quero tentar reduzir esse número de cores e trabalhar mais com a questão dos tons mesmo. Então, eu acho que eu vou escolher 3 cores e tentar trabalhar um pouco mais a questão dos tons. Ou até se eu acabar tirando esse amarelo aqui, que tá um pouco mais alaranjado, meio amarelo, se eu retirar ele e ficar apenas com o vermelho e com o laranja, talvez também ajude. É uma combinação de cores mais análoga, né? Então, todas as cores estão próximas ali no círculo cromático. Acaba não fugindo muito, ficando muito contraste, acaba não gerando não chama muita atenção assim também pra paleta de cores, porque eu acho que a intenção também é deixar as cores dos sucos falarem por si, né? Então eu acho que é importante manter essa sobriedade, essa coisa um pouco mais clean realmente das cores também, pra gente conseguir manter o propósito da marca. Eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais com a paleta de cores, tentando pegar alguma coisa do marrom pra puxar um pouco mais essa coisa da terra também. Vou dar uma olhadinha no Adobe Colors e a gente já vai fechar essa paleta. Aqui no Adobe Colors tem uma coisa interessante que eu entrei aqui em sabores, né? A parte de tendências em sabor. E tem várias cores que combinam com a paleta que eu tô pensando. A única coisa é que aqui elas ficam muito vibrantes, né? Então, por exemplo, o verde é muito vibrante, o amarelo, mas tem a ideia do laranja e do vermelho junto com o verde também. Aqui também mostra essa sequência, aqui também. Então, são cores que se repetem muito e isso me dá um pouco mais de segurança pra seguir nessa linha também, porque significa que eu não tô tão totalmente errada assim, né? Então, dando uma olhadinha aqui, como eu falei pra vocês, eu tentei passar pra uma ideia de uns tons um pouco mais terrosos, mais puxados pro cinza, não tão vibrantes. E eu acho que essa a gente vai fechar numa paleta bem semelhante com essa.
O que eu queria só? Eu queria tentar puxar esse verde um pouquinho mais pro preto, porque eu acho que o preto é importante ter nessa paleta de cores. Então eu não quero um preto puro, eu quero um preto um pouco mais voltado pro verde, que eu acho que é mais interessante. Mas as nossas cores principais serão os tons esverdeados, e esses tons terrosos, do laranja, do vermelho e do marrom, eles vão ficar mais em segundo plano. Olhando aqui agora, eu percebi também que o vermelho e o marrom estão com tons muito parecidos. Então eu vou fazer um teste aqui, que é um teste de tipografia que a gente costuma fazer aqui na Arquétipo, para ver como fica a legibilidade. Vou fazer esses ajustes pequenos nas cores. Então vou tentar puxar o verde um pouquinho mais pro preto. Aqui a gente está usando o modelo RGB. Se eu tivesse fazendo CMYK, seria um pouco mais fácil de fazer esse ajuste de preto, mais preto, menos preto, mas é interessante a gente sempre começar com o RGB. Na verdade, a gente faz a escolha das cores. Quem viu nosso post lá no Instagram, a gente escolhe em Pantone. Nesse caso, não estou escolhendo em Pantone, porque a gente já está começando o processo aqui. A gente não vai imprimir nada, né? Isso realmente não vai acabar indo para impressão, vai ficar um projeto só aqui para apresentar para vocês aqui no YouTube, aqui no canal, pra gente desenvolver por aqui, mas efetivamente não vai ter nenhuma impressão. Então eu não vejo necessidade de buscar primeiro em Pantone para depois transformar em RGB, porque na verdade esse trâmite facilita quando você vai ter as duas aplicações, né? Tanto a digital quanto o material impresso ali. Então, por isso que é importante geralmente escolher as cores em Pantone para conseguir ter essa conversão de cores para CMYK e RGB mais fácil. Porém, nesse caso, estamos aqui só no digital, então já comecei no RGB. Vou pegar aqui e vou tentar transformar esse verde num verde um pouquinho mais escuro. Vamos colocar um pouquinho mais de azul e fazendo esses ajustes aqui pra gente conseguir realmente equilibrar um pouco melhor essa questão dos contrastes, né? Então vem comigo. E 45, 47 faz. Então, exatamente 2 horas que a gente tá no processo e acredito que fechamos. Então, fechamos a tipografia que a gente vai usar, que é Objectivity, fechamos o símbolo, fechamos os estilos de logo, que a gente vai dar uma trabalhadinha conforme o processo for andando também. E agora fechamos a paleta de cores. Como eu falei pra vocês, eu optei por algo mais voltado pro verde. Coloquei um laranja ali, eu ia colocar o vermelho também pra remeter mais à Dinamarca, a bandeira da Dinamarca, enfim, mas eu achei que não foi tão necessário, tava sobrando ali também. Então, quis reduzir o máximo que eu pudesse. E pra não ficar um branco, da mesma forma como eu não queria que ficasse um preto puro, né? Coloquei um tomzinho de verde ali pra ficar mais um verde escuro. Nesse caso, eu puxei um pouquinho mais pro amarelo e deixei um beijinho ali mais clarinho pra fazer essa relação. E eu acho que chegamos, então, no nosso início. Fechamos o nosso início, a nossa primeira etapa dessa identidade visual. Agora, quais serão os próximos passos? Nos ícones, 2 horas para trabalhar nos mockups, então pensar na embalagem, na sacola, pensar nas redes sociais. Então vamos trabalhar essa parte um pouco mais de aplicação agora também. E dependendo do tempo que a gente tiver, vamos trabalhar só na landing page, né, nessa página inicial do e-commerce da família, que também tem que ser aplicado esse símbolo, esse logotipo. Como a gente não tem muito viés para UX, para a questão de trabalhar com sites, então eu vou deixar isso por último, porque eu acredito que as outras aplicações possam ser mais importantes e possam transmitir melhor aquilo que a gente quer passar com essa identidade visual. Mas estamos com ela aí praticamente feita e agora vamos partir para os próximos passos. Gente, antes de passar para a parte da aplicação, eu tava fazendo aqui essa construção com o grid para deixar tudo certinho, para facilitar as nossas aplicações depois. E eu achei que talvez fosse interessante mostrar para vocês e vocês também quisessem ver. Então, essa parte é a parte que eu tô vendo, construindo o grid ali para ver se tá tudo certinho, ajustando, refinando. Então, eu já engrossei um pouquinho aqui o traçado dessa logo para ficar melhor em aplicações menores, etc. Mas tem uma das especificações que a gente coloca no manual da marca, que é a área de proteção. Então, é essa área ao redor da logo que a gente coloca para proteger realmente de interferências de outros elementos, de outras logos quando forem utilizados juntos. Então, é importante a gente pensar um pouquinho nisso. E eu vou mostrar para vocês aqui antes a construção do grid. Então, eu separei aqui nas minhas camadas os grids e as logos. E o grid número 1, a gente tinha feito até junto, aquela hora,
que eu coloquei certinho aqui, deixei um espaço a mais pro G e pro U, como vocês podem perceber aqui, porque eles acabam descendo por conta da barriguinha. Então, isso é o alinhamento óptico do nosso olho, né? Quando a gente olha sem o grid, aparentemente tá tudo ok. Aqui eu já coloquei o grid de construção também, né? Então a gente não consegue ver tanto. Aqui, ó, quando a gente olha, parece que tá super alinhado, né? Mas quando a gente coloca realmente o grid novo, dá pra ver que tem um espacinho a mais. E isso é por conta dessa areazinha que a gente deixa para as barriguinhas que ultrapassam. A mesma coisa aconteceu aqui em cima, ó, que eu deixei essa área de respiro para a ponta do símbolo, para quando a gente vê a logo toda junta assim, parecesse que está alinhado também e a gente conseguisse ter um alinhamento óptico um pouco mais confortável. Aqui, esses dois retângulos são os módulos, eles são do tamanho da perninha da H, como vocês podem ver. Então, esse é para deixar como espaçamento realmente entre o logo e entre o símbolo e o logotipo, para ficar um espaçamento gostoso de enxergar. E a área de proteção você define baseado em alguma parte do seu logotipo, da sua assinatura que você gostaria que fosse como referência. Então, por exemplo, aqui, como a gente pode ver, o símbolo é o que varia de tamanho nas aplicações. Então, eu pensei que utilizar uma parte do símbolo como referência para a área de proteção não fosse tão interessante, porque, por exemplo, aqui poderia ser uma área ok de proteção parecida, mas aqui seria muito pequena e aqui seria muito grande. Então, eu resolvi utilizar como uma referência o tamanho de uma das letras. Então, eu peguei o H. Esse quadrado aqui tem o tamanho, a altura e a largura dele. Ele cabe num quadrado, então isso facilita bastante pra gente também. E aí a gente coloca uma área de proteção realmente que vai da borda de toda a assinatura, né? Essa pontinha aqui, por isso que aqui não pega. Essa pontinha aqui, a pontinha do D e aqui a pontinha de baixo do símbolo do G e do U. Traço esse quadrado maior para saber qual que é o limite da assinatura e coloco essa nossa área de proteção aqui ao redor da assinatura. Então, por exemplo, toda vez que a gente fosse aplicar, a assinatura teria que ficar dentro dessa área de proteção, sabe? E aí, se você fosse colocar alguma outra coisa do lado, por exemplo, colocar um quadrado, você não poderia colocar dentro dessa área de proteção. Você tem que respeitar e colocar do ladinho para que não haja interferência. Então, eu estava fazendo essa construção aqui. Achei que seria interessante, que vocês gostariam de saber também, porque isso facilita muito na hora da aplicação. Quando você vai aplicar no mockup, quando você vai aplicar no impresso, quando você vai aplicar no digital, enfim. É muito interessante ter essa área de proteção já definida para que você acabe não ultrapassando, não atrapalhando a legibilidade na hora das aplicações. Mas feito isso, então, vou terminar de fazer nesses outros dois aqui para vocês verem como é um pouco do processo de construção. Aqui embaixo eu deixei só como referência realmente com as cores de fundo pra gente testar como ficaria com a cor mais clarinha ali em cima. E aí sim a gente vai partir pra parte das aplicações. São 2h30 certinho. Então agora a gente já tem... eu fiz um separado pro símbolo também, que pode ser utilizado sozinho, né? Essas são as versões da nossa logo que a gente pode utilizar. Já estão com as áreas de proteção aqui certinhas, todas estabelecidas. E agora partiu para a criação dos ícones. Então eu vou fazer os ícones das frutas, que lá no briefing, se vocês lembram, né? A gente tem um briefing aberto aqui, ó. Ele comentou que teremos os sabores laranja, uva, manga, melancia, morango e kiwi. Então eu acho importante a gente fazer os símbolos dessas frutas, né, pra gente utilizar. Também vou fazer o símbolo de uma casinha pra simbolizar algo mais caseiro, uma fazenda, né, algo do gênero. E conforme a gente for vendo a necessidade também durante as aplicações, a gente pode ir criando mais materiais colaterais. Além disso, eu vou pesquisar mockups de embalagens, de vidro, né, garrafas de vidro, sacolas e redes sociais. Eu tenho algumas aqui, então a gente pode utilizar. Eu vou criar nesse mesmo arquivo aqui algumas pranchetas para os ícones, para a gente conseguir criar eles. Eu vou pegar como base algumas imagens para a gente ir seguindo o estilo de cada ícone. Estou
minhas referências aqui. Agora, botar a mão na massa, eu vou fazer ícones o mais simples que eu conseguir, bem no estilo do símbolo, do logotipo mesmo, pra ficar tudo numa mesma estética, tentar usar um traçado só pras coisas. Espero que dê certo. Vamos lá! Bem, temos aqui os nossos logos, nossos ícones, realmente a uva, meu, pouquinho tempo. E esse kiwi a gente acabou perdendo no meio do caminho, mas tá aí. Vai ficar o nosso kiwizinho ali um pouco estranho, a nossa ovinha ali que deu um trabalhinho, a manga, né, realmente a gente, né, difícil fazer uma manga em traçado. Mas, vamos continuar daqui porque a gente não pode mais perder tempo. São 3h11, 3h10. E a gente vai até 4h30. Então a gente tem aí mais ou menos 1h20 pra partir pras aplicações. Eu não sei se vai dar tempo. Então eu vou tentar correr aqui. Vamos atrás de mockups agora pra ver se a gente encontra algum mockup legal pra ver sobre as sacolas, pra ver o suco, né? E as redes sociais. Bem, vamos comigo, porque a gente já construiu bastante coisa até aqui e acho que vai dar boa agora. Então, o primeiro que a gente vai começar é com a embalagem. Eu achei essa embalagem aqui de suco, ela parece minizinha, né? Então, a gente vai trabalhar em cima dela. Eu gostei dela porque ela é de vidro, então a gente consegue trabalhar em cima dela. Eu não queria que tivesse um rótulo, realmente. Eu queria que o escrito fosse em cima da própria garrafa de vidro para ficar mais interessante. Quero ver se eu consigo mudar a cor desse suco. Vou tentar pra gente conseguir fazer. Mas qualquer coisa, esse fica sendo nosso suco de morango ou de melancia, pra gente ter uma noção. Outra coisa que acaba agregando valor, né, é a tampinha da garrafa, porque ela é de metal e não é de plástico. Então acho que isso também traz um ar de premium, assim, um ticket um pouco mais alto conforme foi solicitado lá no briefing. Então, pra começar, o espaço que a gente tem pra trabalhar, então, é o espaço desse rótulo, né? Ele é piquititico nesse mockup, então eu vou trabalhar em cima dele mesmo. O que eu acho importante de ter? Eu acho que a gente precisa ter o sabor da fruta, obviamente. A gente precisa ter o logotipo, mas eu não sei se eu vou trabalhar com ele aqui. Talvez eu trabalhe com ele só na etiqueta que vem aqui em cima e também na própria tampinha. Então eu acho que eu vou trabalhar com a logo aqui. Na verdade não sei, porque senão não vai ter logo nenhuma na própria garrafa, né? Então talvez eu coloque. Aqui a gente vê que é 300 ml. Bem, vamos ver como a gente consegue trabalhar em cima disso. Ok, gente, temos uma embalagem. Eu queria colocar na garrafa de vidro direto, né, toda a etiqueta, o rótulo, enfim, mas não rolou. Porque nesse mockup fica um pouco estranho. Então, eu resolvi usar mesmo o rotulinho que ele dá ali, a etiquetinha, mas eu acho que ficou bem legal. Na tampa de cima eu coloquei a outra versão da logo, né, que combina um pouco mais com esse formato circular, ó. Parece que a gente pensa. No rótulo ali da lateral, eu usei a logo principal, que é essa que tem o Real Good do ladinho. E aqui, né, essa aqui. E aqui, em cima, eu coloquei o moranguinho pra ser o ícone, realmente, do sabor que a pessoa escolheu, né? Então, esse aqui seria o sabor morango, já que o líquido veio vermelho, né? E são 4 horas, a gente tem meia hora pra finalizar o resto dos mockups. Então, eu deixei como morango mesmo. E aí, na versão final, se rolar, a gente faz os outros sabores também. Mas é basicamente esse o mockup do suco. E agora partiu pra embalagem de papelão que eu separei aqui. Depois para as redes sociais. Vamos lá, vamos que dá tempo. Meia hora, vou correr, mas eu acho que dá tempo.
Informação importante. Aqui no rótulo, em toda a embalagem, eu usei a língua dinamarquesa, né? Usei dinamarquês pra escrever, porque, enfim, como ele coloca lá no briefing, é um produto que vai ser comercializado na região, então nada mais justo do que colocar na língua mãe. Agora sim, vamos para as outras aplicações para ver se dá boa. Adendo aqui. Essa embalagem foi um tipo de embalagem que eu pensei pro transporte do suco. Eu não queria fazer uma sacola lá, eles pedem no briefing uma sacola, mas eu não queria uma sacola comum pra carregar, assim, com alcinha, enfim. Eu achei que seria mais interessante se tivesse um engradado, alguma coisa que pudesse carregar as garrafas, algo mais individual e personalizado para cada garrafa mesmo. No caso, não achei engradado nem nada para garrafa de suco de vidro. E eu achei interessante essa embalagem de vinho. Porque é uma embalagem individual, ela é de papel craft, então já tem um negócio um pouco mais de reciclável ali, né, que combina com essa parte mais orgânica. Eu também acho que esse tipo de impressão em uma cor só, no papel craft, ele pode dar dois tipos de impressão, né, ou algo mais barato, ou se for feito com um tipo de impressão diferente, pode ser com um requinte, né, algo mais refinado. E como era embalagem de vinho, só tem embalagem alta. Mas a gente finge que cabe a nossa garrafinha pequenininha aqui, né? E vai dar boa. Então esses foram os motivos pelo qual eu escolhi essa embalagem. Eu acho que ela vai ficar bem legal. Ela combina com a ideia também toda de ser algo mais regional, de ser algo mais realmente... querendo ou não, é um pouco mais artesanal, né? Tudo que é um pouco mais artesanal tem um ticket um pouco mais caro. Então eu acho que combina bem e a gente vai deixar ela bem minimalista e moderna. Aqui está a nossa embalagem, então, de suco-vinho, de vinho-suco. Antes eu tinha deixado só o símbolo e a logo horizontal, como vocês puderam ver, né? Nesse timelapse rapidão. Mas eu achei que talvez ficasse faltando alguma coisa. E eu coloquei ali no meio uma frase que significa para todos os momentos. Eu pensei que cada embalagem poderia alterar, né? Poderia ser para todos os momentos, para todas as ocasiões, ou para todas as pessoas, ou na nossa casa para a sua casa, algo mais assim, sabe? Mas não consegui pensar em nada assim rápido, o tempo tá se esgotando, então eu deixei para todos os momentos ali, em dinamarquês, obviamente. O bom dessa embalagem é que já vê o símbolo grande, né? Então vai associando, mas eu achei importante deixar o nome da marca, né? O símbolo com o nome, com o logotipo embaixo, para sempre estar associando. Então, ficou dessa forma. E agora vamos para a nossa última aplicação, que são as redes sociais. Eu vou trabalhar no Insta, que é a rede do momento, né? Então acho que vale a pena. E vamos nessa. Esse aqui é o primeiro post do Insta que eu pensei. Esse mockup tem 2 posts, eu tirei o de trás porque chegou o nosso horário, são 4h32, então faz exatas 5 horas que a gente já tá aqui trabalhando nesse projeto. E eu acredito que de processo deu pra entender muito bem o que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer. Nesse daqui das redes sociais, então eu coloquei uma fotinha, coloquei o selo com a logo. E ali embaixo eu comecei a trabalhar uma padronagem, tá vendo? Que imita um pouquinho desse traçado da logo aqui. Então aqui a gente pode começar a utilizar alguns grafismos agora baseados na logo. E esse é o resultado final. Então estou deixando aqui todos os mockups finalizados, mais bem apresentados, né? Cheio de firuliros. Então, das embalagens, da sacola, também das redes sociais, do Insta, do Facebook, para compensar um pouquinho ali o e-commerce, que dessa vez ficou faltando. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo, toda a criação dessa identidade visual aqui com a gente, desde a ideia do briefing que a gente pegou, até a criação do mood board, os sketches que eu mostrei aqui pra vocês fazendo um pouquinho, criou o logotipo, criou o símbolo, passou pela paleta de cores, pela tipografia. Foram 5 horas de processo, um processo que, comparado com os processos normais, é pouco, mas 5 horas direto criando uma identidade visual também não é fácil. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo por aqui, sempre pede pra gente fazer,
comenta muito aqui embaixo, se inscreve no canal se esse botãozinho aqui está vermelho, curte muito esse vídeo porque ajuda muito a gente. E é isso aí. Se vocês gostam de ver nossa carinha por aqui, querem ver nas outras redes sociais também, a gente tem o Instagram, a gente tem o TikTok, tem o Behance, a gente tá todo dia lá pelo Insta nos stories. E estamos esperando vocês. Então vou deixar o arroba aqui embaixo, vou deixar o link na descrição também. Agora chega de falar e vamos pro próximo vídeo. Beijinhos e até lá. Tchau!